Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal Educação Financeira, @DJS1010. Eu sou Divino J. Silva. Hoje iremos falar sobre política, sobre o governo José Pepe Mujica. Está vendo aí a capa do livro, né, do Maurício Robo Fett, Revolução Tranquila. É um livro que quem gosta de história, quem cursou história, quem não cursou história, pode ler para fazer uma análise o que foi o governo de Mujica, né? Ou Murica. É uma pessoa que pensa diferente da maior parte das pessoas e também ajuda a gente a entender aquelas pessoas que pensam diferente da gente, porque acaba a gente aprendendo com essas pessoas, porque todos se pensasse igual, a gente não busca outro conhecimento diferente. A gente vai explicar esse livro, quem interessar no livro, adquirir para ler, vai conhecer um pouco da história do Uruguai, mesmo a história do José Pepe Mujica, ou Rose Pepe Mujica. Então, é interessante, eu gostei, sabe? E o autor, ele vai falar sobre um pouco da vida dele, do tempo, dos 13 anos que ele ficou preso. Depois ele foi senador, depois senador ele chegou a presidente através, não da arma, não através da força, e sim através da democracia, através do voto. E fala também dos projetos dele, quais os projetos dele, que ele branjava muito ali sobre a educação, segurança. E da educação ele não conseguiu ter um êxito o qual que ele pretendia chegar, mas ele teve em outras áreas que ele achava que ele não dava tanta importância, mas foi o que ele atingiu. E o autor vem falar também sobre 20 de julho de 1912, Rio mais 20, quando uma fala dele chamou muita atenção, quando ele falou sobre agressão ao planeta Terra, que se não é uma crise ecológica, mas sim uma crise política. Então, esse aí, e através da primeira, quando ele falou, desde que deram essa oportunidade dele, antes de 139 países que estavam presentes nessa Rio mais 20, e chamou muita atenção da população presente, governadores dos países que se encontravam, principalmente do Japão, através dessa fala, através o que ele explorava, falando sobre a economia, da proteção do meio ambiente, crise política, e foi esse tema e até foi usado na capa Castilhas da educação infantil no Japão, a foto dele e os temas que mais chamaram a atenção dele. Então a gente vê ali que dentro do seu país muita gente aprovava o modelo de política dele, mas não era todo, era minoria, mas chamava muita atenção das imprensas de outros países que sempre procurava ele, e ele gostava de dar essa entrevista lá na sua casa, que morava na zona rural, uma casa simples, e tudo que precisava ali ele sempre plantava, o próprio café ali ele moía assim na hora, ele mesmo que gostava de preparar. Seu carro, seu Fusca, que era o carro que ele usava para ir para a presidência, e uma vida simples, seu próprio salário, o salário que ele tinha,
70% da sua parte de salário era doado principalmente para habitação e outras coisas. Então ele via que a vida que ele vivia não necessitava de tanto dinheiro para ele sobreviver, então ele usava o dinheiro para dentro da vida dele, que era muito abaixo do seu ganho. Isso serve até de exemplo para a gente, principalmente aquelas pessoas que estudam educação financeira no dia a dia, que precisa de se economizar. A gente tem de viver numa vida abaixo da sua possibilidade financeira. Não é tanto que você ganha, o tanto que você ganha, você tem de gastar, viver no mínimo 20% da sua renda, e a outra você poder aplicar. Isso aí. E também fala sobre ali os 3 projetos polêmicos que foram aprovados no país Uruguai, na época do seu governo. Então, os projetos que é muito polêmico, principalmente dentro de religiões, o aborto, e foi aprovado casamento entre os mesmos sexos, que em muitos países já foram legalizados. Um dos projetos dele que no seu governo foi aprovado. Outro muito não menos polêmico foi a liberação do uso da maconha. Segundo ele, e através da explicação dele para outras imprensas no Uruguai, tinha sentido porque através da liberação do uso da maconha legalizado, que deveria vender dentro daquelas casas que era autorizado pelo governo e controlado para aquele uso, que uma pessoa não deveria usar uma quantidade por mês. Se ele já tinha comprado aquela quantidade que é liberado, ele não adquiria a quantidade, deveria ser só no próximo mês. Com isso, segundo ele, tirava a concorrência do traficante, porque através do traficante, o uso ilegalizado desse produto e venda daria muito conflito entre a segurança e esses traficantes. Com isso, essas trocas de tiro, muitas pessoas que inocentes perdiam a vida. Com isso também ia diminuir também a venda de arma. Segundo muitos jornalistas que faz análise, via que tinha sentido, tipo de coisa que cada pessoa tem a sua análise, seu conhecimento de vida, de vivência, se vê se tem sentido. Estou aqui não para falar ou dar minha opinião, e sim só relatar o livro Essa Revolução Tranquila, de Maurício Rabofetti. É um livro interessante que quem lê, que tem interesse de conhecer a política do nosso país vizinho, e para ver como é que funcionou a política de José Mujica, é interessante, traz muitas coisas e conhecimento que a gente não conhecia, a dificuldade que o país passa, é interessante. E hoje o incentivo que todos nós tem de ler um livro, não podemos ler qualquer livro, é um livro que venha de encontro com nossa evolução intelectual, um livro que traz certo conhecimento que podemos ser repassado, que podemos trazer um enriquecimento, que tirar a gente um pouquinho desse fake news, né? Que a gente perde muito tempo aí vendo coisa que não traz nada de interessante na vida da gente. E de acordo com os neurocientistas, você lendo um livro, você vai trazer grande
vantagem intelectual, porque você vai trabalhar 27 partes do cérebro. Na leitura, porque se você está lendo, observando as letras, ali vai ativar mais a parte do cérebro, que é um total de 27. E quando você está só ouvindo, ou você está ouvindo áudio, alguma coisa assim, e é 4 partes do cérebro que é ativado. Então, quem gosta de ver, igual eu, assistir um filme, ver um filme, é aconselhável ser legendado para você ver a imagem e também ver as letras, com isso vai ficar mais fácil fixar na sua mente, porque você está trabalhando mais parte do cérebro. É isso que eu tenho a passar para todos os nossos que acompanham o nosso canal. Esse desvio um pouco do assunto da educação financeira, que traz a história, mas dentro da história tem também a parte de finanças. Obrigado a todos e a todas. Até o próximo conteúdo. Não esqueça, se isso vem te ajudar a despertar o seu intelectual, inscreva no nosso canal. Nós vai trazer mais livros que pode nos auxiliar dentro do nosso conhecimento intelectual.